Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana e São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 20 de janeiro, segunda-feira. A igreja celebra o mártir São Sebastião, padroeiro contra a peste, a fome e a guerra. Ele nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, versículos de 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Essa prática era muito antiga. Recordava a necessidade de buscar a palavra de Deus, o sacrifício para a expiação dos pecados, a penitência para unir mais uma vez o fiel a Deus. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Aqui eles querem que os outros vivam o que eles vivem. Eles querem exigir aos outros os que eles estão praticando e julgam e condenam aqueles que não vivem com rigor o jejum. Mas eles não entendiam que existem muitas formas, muitas maneiras de se agradar a Deus e de se viver a fé. O jejum é um deles, mas existem outros: a caridade, a esmola, atos de misericórdia, ajudar as famílias carentes. Então não se pode menosprezar nenhuma prática de caridade, nenhuma prática de penitência. Mas eu, quando eu vivo algo que a igreja, que a palavra de Deus me pede, eu não posso julgar ninguém. Eu não tenho o direito de me achar melhor do que ninguém. Então Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Está acontecendo um grande casamento entre a humanidade e Deus, que enviou seu Filho Jesus, o noivo, para a humanidade, a igreja, que é a sua noiva. E enquanto houver a festa de casamento, não faz sentido ter jejum. Por isso disse Jesus, enquanto os noivos estão com ele, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles jejuarão. Jesus anuncia a sua morte, o momento em que ele será tirado do meio de nós. E não teremos mais a sua presença visível, mas teremos sempre a sua presença espiritual nos sacramentos, na comunidade, na igreja. Por isso, disse Jesus, ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo puxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Jesus quer nos manifestar que é preciso acolher de coração aberto as novidades do reino de Deus, as novidades da palavra de Deus. Não ficarem presos a antigas leis, pois muitos praticavam, mas nem sabiam mais qual era o sentido, qual era o objetivo daquelas leis. Assim, nós que ouvimos esta palavra, somos chamados a acolher a novidade de Jesus e evitar frases muito ouvidas como aqui sempre foi assim, sempre vivi assim, pau que nasce torto cresce e morre torto. Não, é preciso acolher a mudança, a novidade. Precisamos atualizar a presença salvadora de Jesus. Por isso, cabe nos perguntar: como agimos diante da realidade de hoje? Como nos fazemos presença de Deus na vida das pessoas? Confiemos, o Senhor nos ajuda a viver a graça de seu chamado e de sua palavra. Basta colocar o Cristo Jesus em primeiro lugar. Basta colocar Jesus como centro de nossa vida. Os costumes, as tradições, elas passam, mas a palavra de Deus não passará jamais. Que nós possamos aprender o sentido novo do jejum, como união com quem não tem o que comer, o jejum como solidariedade com os sofredores, jejum
do alimento físico para buscarmos o alimento espiritual, a palavra, a oração, a Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.